Paz e bem, turma do estudo bíblico. Como eu já tinha falado para alguns, acredito, acho que falei até na última aula, que iria gravar uma série de pequenos vídeos, né? Sempre da última aula que tivemos, para que vocês tenham um conteúdo para estudar, para rever. Os que também não puderam ir para a aula vão poder ter acesso e não perder. Serão pequenos vídeos, cada vídeo explicando algum tópico que nós vimos, tá? Na última aula nós falamos sobre a graça da perseverança. Estamos iniciando logo daqui a alguns dias um novo ano e quanto precisamos perseverar, estar em Deus e caminhar sempre firmes olhando para frente, sem titubearmos as nossas decisões. E para isso, por isso que nós estudamos, por isso que rezamos juntos, por isso que pedimos a Deus essa graça e podermos chegar até o fim. Então vamos começar definindo o que é perseverança, né? Perseverança, assim como nos diz, é a qualidade de quem não desiste com facilidade. Persistência é uma característica ou particularidade de quem persevera, insiste. E eu queria usar muito esse termo constância. A gente sabe que para que nós alcancemos nossos objetivos e metas é preciso ter disciplina, é preciso perseverarmos no caminho para alcançarmos aquilo que nos foi proposto, né? Então a constância é algo importantíssimo. Eu costumo dizer, né, numa frase, eu uso muito no estudo, né? Fazer todo dia. E todo dia é todo dia. Todo dia fazer, tomar aquelas atitudes necessárias para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Então nós vamos ver 6 tópicos, tá? Cada tópico desse será um pequeno vídeo. Esse primeiro será o na busca de Deus. Em que perseverar? Essa é a pergunta que eu faço. Vamos utilizar a graça da perseverança aqui. Então, na busca de Deus, na oração, na fé, na esperança, na palavra de Deus e na bondade. Então, esse primeiro vídeo nós vamos falar perseverar na busca de Deus. Coloquei como um texto base geral para nós esse texto da carta aos Hebreus, porque é fundamental, né? A carta aos Hebreus é muito rica, principalmente fazendo uma comparação com o Antigo e o Novo Testamento a partir da pessoa de Jesus, assim como começa essa carta, né? Dizendo que outrora Deus nos falou pelos profetas, mas nos últimos tempos falou pelo seu próprio Filho. E aí começa a desenrolar toda a carta. Tem capítulos simplesmente memoráveis, como o capítulo 11, que vai falar sobre a fé dos antepassados, mas que está aguardando também cada um de nós, para concluirmos a nossa carreira na fé. Então, no capítulo 10, ele conclui com esses versículos, né? Não percais esta convicção que está vinculada a uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. É necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus. Não é algo que eu possa ou não possa ter. É necessário que eu tenha perseverança para fazer a vontade de Deus. Lembrando o final do discurso do Sermão da Montanha, onde Jesus disse que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, se é uma condição para entrar no seu reino, fazer a vontade de Deus, então nós entendemos que para fazermos esta vontade, é necessária a perseverança. Ele continua, no verso 37, dizendo ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir não virá e não tardará. Meu justo
viverá da fé. Ele cita agora o profeta Abacuque. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Não somos absolutamente de perder o ânimo para nossa ruína. Somos de manter a fé para nossa salvação. Então vamos dizer isso, né? Dizer para a nossa própria vida, eu não sou absolutamente de perder o ânimo para a minha ruína. Eu sou de manter a fé para a minha salvação. O meu coração jamais desfalecerá. O Senhor se agradará dele, porque eu viverei da fé, sempre crendo naquilo que o Senhor fala. Amém? Então, é necessário a graça da perseverança para fazermos a vontade de Deus e, como resultado, alcançarmos os bens prometidos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a perseverança na busca de Deus. Embora eu coloquei aqueles 6 tópicos, né, poderiam ter diversos outros tópicos, nós precisamos perseverar em diversas coisas. Mas escolhi aqueles 6 e de forma até assim que nós poderíamos até mudar a posição dos tópicos, mas essa posição eu acredito que não pode ser mudada. Porque a busca de Deus tem que estar acima de tudo, a primazia de Deus, né? Desejar a Deus acima de todas as coisas. Tanto é que eu comecei a citar logo esse versículo muito conhecido, né, do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, verso 36, onde ele conclui um pensamento quando Jesus está falando sobre Deus e o dinheiro. E nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de beber. Cita os pássaros dos céus, lírios do campo. E ele, como que concluindo isso, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Essa precisa ser para a nossa vida a busca primeira. O reino de Deus, a vontade de Deus na nossa vida. Desde o momento em que despertamos, deve ser o nosso primeiro olhar, deve ser a primeira coisa que o nosso coração se inclina para escutar e estar com Ele, estar com Deus, já na nossa cama, pensar nele, seja o primeiro pensamento, a primeira ação voltada para o Senhor, porque aí está a nossa vida. Na verdade, a nossa vida está nele. E podemos até dizer, como diz o Salmos 35, né? Porque em Deus está a fonte da vida. Quanto mais buscarmos a Deus e a sua vontade e o seu reino, mais vida teremos. Então, nós precisamos perseverar na busca de Deus, conhecê-lo mais, até porque é inesgotável essa busca, né? Nós nunca nos seremos completamente saciados nesta realidade aqui na Terra. Por isso que quanto mais nós nos inclinarmos para Deus, mais desejo de Deus nós teremos. E eu acredito que isso deve ser a primazia acima de tudo na nossa vida. Buscarmos a Ele. Eu também citei esse versículo, 1 de Crônicas 16. Essa é uma frase de Davi. Davi é conhecido na Bíblia como um rei segundo o coração de Deus. E é interessante que esse trecho ele foi extraído de um louvor que Davi fez quando a arca foi introduzida na tenda que ele mandou fazer. Houve todo um percurso que Davi fez dançando, e quando ele introduz a arca nesse lugar, ele institui, né? Davi foi o rei que instituiu a adoração através da música. Existia cantores que se revezavam 24 horas do dia, incessantemente, para louvar, para dizer que Deus é bom e que a sua misericórdia é eterna. Ele instituiu cantores, instrumentistas, para que jamais o louvor cessasse
naquela tenda. E ele começa, né, diz o verso 7 desse capítulo, que Davi inaugurou o louvor do Senhor. No verso 11 ele diz: recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente sua face. Nós não devemos procurar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 365 dias, mas é continuamente, ano após ano, né? Na fidelidade de cada dia, lógico, mas tendo em vista que a cada dia o meu coração precisa se voltar para Ele. Procurar continuamente sua face. Nós podemos também lembrar alguns outros versículos e salmos em que o próprio Davi fala, né, em que a tua face eu vos busco, Senhor. Né? É a face de Deus, né? Estar na presença de Deus era o que ansiava o coração de Davi. Ele vai dizer: uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente, é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para ir contemplar a sua glória, a sua beleza, a sua majestade. Todos os dias da minha vida. Era o que ansiava o coração de Davi. Uma só coisa eu te peço, é habitar na tua casa, para estar contigo. Que assim também seja o nosso coração, esse desejo. Porque muitas vezes, né, nós estamos, de fato, procurando a bênção, as recompensas. E eu lhe digo que se nós vivermos a partir deste princípio bíblico, né, seguido dessa promessa de buscarmos a Deus em primeiro lugar, com certeza a bênção virá, as portas se abrirão, porque isso é secundário. Isso não pode ser aquilo que ocupa o primeiro lugar do nosso coração. Isso é o resultado de alguém que busca o Senhor em primeiro lugar. Então, para nós, esse é um princípio que não pode ser quebrado. Deus é o primeiro, sempre. Por fim, né, para terminarmos esse primeiro tópico, até eu comento isso aqui. Se nós não conseguimos imaginar o tamanho da graça que há nas promessas do Senhor e nem o que Ele pode fazer em uma alma que se deixa moldar e persevera até o fim. Nós podemos mensurar um pouco por causa da vida dos santos, que se deixaram moldar por Deus e perseveraram até o fim. Pagaram um preço e simplesmente eles não só receberam a graça, mas se tornaram no mundo uma fonte de graça para muitas realidades, culturas, tempos, povos, né? Até hoje nós bebemos dessas graças que vêm pela vida dos santos. E é isso que Deus nos chama. Se nós deixarmos Deus moldar a nossa alma e perseverarmos nisso até o fim, nós nos tornaremos também uma fonte de graça. Nós também nos tornaremos, seremos tão cheios de Deus que poderemos realmente transbordar na nossa família, no nosso trabalho, na nossa cultura, no nosso tempo e dando a primazia de Deus. O Papa Emérito Bento XVI, em uma das suas homilias, ele cita isso, né, nos lembrando: nunca fica desapontado quem se entrega a Deus, nunca. As promessas do Senhor são sempre maiores que as expectativas humanas. Deus sempre, a recompensa sempre de Deus é muito maior. Lembrando que o Senhor falou: dai e dá-se-vos-á. Ele diz: uma medida cheia, recalcada e transbordante. Eu dou. A minha medida, Deus nem diz exatamente qual é, mas a intenção do meu coração de me dar em primeiro lugar a Deus, trará uma resposta de Deus numa medida transbordante e com certeza muito maior daquela que eu dou. E ele lembra aqui, né? Ele cita Isaías, no capítulo 55, verso 9,
Que tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a vossa minha conduta. E os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Né? Deus é muito maior do que conseguimos conceber com a nossa mente. Concluindo com essa frase de Santo Agostinho, né? Não te queiras atrasar no caminho. Não queiras retornar ou sair do caminho. Quem não avança recua, quem corre atrás retarda. Então, vamos dizer isso para nós, né? Dizer, olhando para você, tomando essa firme decisão. Eu não quero mais atrasar. Eu não quero sair, eu não quero retornar, eu não quero recuar. Eu quero avançar na vontade de Deus. Eu não quero ficar correndo atrás do prejuízo. Eu quero olhar para frente e desejar que principalmente esse ano que vem, 2018, seja o ano da busca de Deus. Meu coração se voltar para Ele, como nunca se voltou. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Com a graça de Deus.